Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Ponto de Encontro, parada obrigatória do representante do consultor que deseja alcançar alta performance na indústria farmacêutica, episódio 41. Recebendo hoje Eduardo Vargas, mais um grande nome aí do mercado nacional, da indústria farmacêutica, para a gente falar sobre um tema extremamente relevante e importante sobre a liderança humanizada em tempos de crise. Então, Eduardo, é um grande prazer te receber aqui no ponto de encontro. Hoje um ponto de encontro assim diferente. Você aí veio através da indicação do Marcão, que é um representante aí da empresa que você trabalha e que passou, né, recentemente, como outras pessoas aí no Rio Grande do Sul, por um momento extremamente delicado com as enchentes que tiveram lá. E ele falou comigo, Elber, cara, o Eduardo deu um show aqui em questão de sentir a dor do que nós estávamos passando e a empresa deu todo o apoio para poder superarmos esse momento. E eu ficaria muito feliz de ver ele no podcast falando sobre esse tema. Então, eu falei, Marcão, vai ser um prazer receber o Eduardo lá para a gente poder falar um pouco mais sobre isso, né? Então, Eduardo, seja bem-vindo, cara. Um grande prazer te receber aqui. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Já brinquei com o Marcão que depois ele me paga aqui por esse momento aqui, mas realmente muito prazer estar aqui com vocês, muito feliz com o convite. Bom, vocês vão conhecer um pouquinho do Eduardo Vargas, né? Como pessoa, como líder. Obviamente tem uma história em algumas empresas na qual já trabalhei, mas hoje é muito mais falar de mim, né? Me posicionar como líder e vocês me conhecerem um pouquinho mais. Obrigado aí pelo convite, Euler. Foi um prazer, é um grande prazer te receber aqui. Esse tema é extremamente delicado e importante, porque a gente vê que ele é muito bonito e falado, mas pouco vivenciado na ponta, né? Então, é algo que a gente precisa trazer para podermos falar mais vezes sobre ele e ele ser vivido na prática. Então, é uma grande missão aqui a gente levar esse conteúdo para outros líderes, né, que possam vivenciá-lo. Então, como você falou, a gente está aqui para falar da sua experiência, da sua carreira, nada tem a ver com as empresas às quais você já trabalhou, que você está trabalhando. E antes da gente começar, eu quero convidar você que acompanha o podcast Ponto de Encontro, curta, compartilhe, comenta aqui esse episódio. Faça, ajude-nos a fazer essa corrente do bem aí, alcançar mais e mais profissionais aí do mercado farmacêutico. Eduardo, para todo mundo poder conhecer um pouquinho dessa trajetória aí sólida, bonita que você construiu, eu queria que você contasse um pouquinho, fizesse uma breve apresentação para todo mundo aí saber quem é o Eduardo Vargas, esse profissional aí que eu tive o prazer de conhecer. Bom, obrigado. Bom, antes de mais nada, né, pessoal, eu sou o Eduardo Vargas, né, uma pessoa, né, que tem seus erros e acertos, mas eu sou filho da Maria, filho do Ademir. Tenho dois irmãos maravilhosos, né? O Fernando e o Geraldo. Estou aqui com o Renan, meu sobrinho. Sou um cara muito família. Tenho meus filhos, né? Minha esposa, Maila, ou Maíla. Alguns chamam de Maila, outra Maíla. A culpada é a mãe dela que não acertou ali o Y e o I. É, sou, sou padrinho do Gabriel, né? E sou um cara que amo muito o que eu faço, amo minha família. Acho que realmente como que eu posso dizer? Acho que é o nosso alicerce, né, Elber? Eu até gostei Com muito das certeza. suas palavras ali, quando eu comentei que ia chamar alguém da minha família e ele falou: família é tudo. É isso, né? Família é sagrado, família é tudo. Então, esse é um pouquinho do Eduardo, é da onde eu venho, né? E, bom, já trabalho há mais de 27 anos, né? Comecei minha carreira na área financeira, e aí agora, atualmente, estou como o Country Manager, né? Aqui da Grunenthal do Brasil, há pouco tempo, ou pouco mais de 6 meses, e realmente a indústria farmacêutica é apaixonante, né? A indústria farmacêutica, saber que a gente pode impactar a vida das pessoas de uma maneira tão bonita, né? Melhorar a vida das pessoas, isso realmente é o que me motiva todos os dias a levantar e trabalhar com bastante afinco aí. É isso aí, cara. É a família da gente, né? Tudo que a gente faz é por eles. Então, quando você me pediu, falou, ó, eu, cara, falei, cara, família é tudo, manda para dentro, vamos aqui estar com a gente, porque estamos aqui com vários mentorados meus também que acompanham sempre a gravação ao vivo e hoje também com
né? Alguns familiares seu e também o Marcão, o responsável, que também já chegou aí. Marcão, bom te ter aqui. No final a Claro. gente vai interagir, tá bom, meu amigo? Durante a gravação aqui, a gente vai ficar focado aqui na conversa. E você falou aí, Eduardo, sobre esse aspecto, né, da importância aí do aspecto da indústria farmacêutica. Eu queria que você comentasse para a gente como que foi o seu ingresso nesse mercado farmacêutico e o que que te chamou a atenção para você vir procurar e construir uma carreira no mercado. Não. Eu comecei minha carreira na indústria de consumo, né, na Unilever. Trabalhei lá por alguns anos, por mais de 9 anos. E depois ingressei na Johnson Johnson, que eu fiquei 14 anos, né? Então, na Johnson ali eu já comecei a ter bastante contato ali com os produtos OTC, né? As marcas OTC da Johnson Johnson. E durante esses 14 anos eu fiquei 3 anos trabalhando na Janssen, né? Que é o braço farmacêutico ali da Johnson Johnson. Então, esse foi meus primeiros contatos e o que eu sempre trabalhei na minha cabeça quando eu comecei a trabalhar, né? Muito jovem, comecei a trabalhar com 14 anos, é que eu queria que, obviamente, né, a gente quer crescer na carreira, nós queremos ganhar o nosso dinheiro, ser independente financeiramente, mas eu gostaria que eu fizesse algo também para impactar a vida das pessoas de alguma maneira. E aí foi o que começou a me apaixonar por esse ramo farmacêutico, né? Ali trabalhando primeiramente com os produtos OTC, mesmo na parte financeira, né? Que eu era o financeiro ali de algumas da indústria, né, da Consumo Brasil, e depois fui trabalhar na Janssen, né, que aí sim na parte ali de supply chain, e na qual você vê toda a produção efetivamente dos produtos, né, dos medicamentos, e a qualidade, né, acho que a indústria farmacêutica coloca para os seus pacientes, todo o controle que existe aí com a Anvisa, né, na parte de precificação, acho que existe um environment, né, que chama muita atenção para que efetivamente os pacientes sejam impactados, seja ele para qual indústria for, né? Seja ele numa Bayer, numa Grunenthal, numa Janssen, whatever. E novamente poder fazer isso, para saber que o meu trabalho, né, de alguma maneira impacta a vida das pessoas, realmente é apaixonante. Então eu comecei aí a ter mais contato com a indústria farmacêutica por volta de 2007 e estou até hoje. Fiz uma outra passagem numa indústria de bens de consumo também, mas retornei para o ramo farmacêutico, que realmente é apaixonante. Não, legal. É um ramo, eu sou suspeito para dizer, porque são 14 anos, um tempo total de indústria, entrei em 2010, e eu saí da indústria e continuo na indústria hoje como prestador de serviço aqui, de treinamento no mercado. Então, é apaixonante realmente. E eu falo, o propagandista ele é muito mais do que uma simples pessoa. Ele é uma pessoa que tem o poder de levar saúde para o paciente. É muito mais do que muitas vezes ele acaba se enxergando. Então, a gente precisa valorizar mais o trabalho na ponta, porque somos responsáveis por levar saúde para a população, de medicamentos de qualidade que salvam vidas, né? Então, isso aí não tem preço. Como a empresa que você está hoje, que fala tanto do aspecto da dor, da importância de se tratar a dor. Então, isso é Sem muito dúvida, legal. eu acho que o papel do propagandista, a gente está fazendo um movimento bem legal na Grunenthal agora, que é colocar os propagandistas meio que fazendo a revisão de negócios, né? Eles apresentando os setores deles, os resultados, etc. E realmente vem sendo uma jornada impressionante, assim, para mim especialmente, é uma jornada de muito aprendizado, né? E não existe ninguém melhor do que o propagandista que conhece o seu médico, né? Ou o seu ponto de venda. Exato. É aí que acontece, né? É aí que o seu produto ganha valor. Realmente é um aprendizado contínuo estar aí com toda essa galera. É impressionante. As reuniões vêm sendo mais do que a discussão de resultados, etc., mas uma troca de experiências e aprendizado, que esse é o feedback que eu recebo também do time. Isso é fantástico. Exatamente, isso aí é. Eduardo, é comum, eu até conversava hoje com uma pessoa a respeito disso, que muitas das vezes as pessoas acham, né, que a vida foi fácil para quem está numa posição como a sua, que caiu no tipo, paraquedas, a vida foi facilitou todo esse caminho, e a realidade é muito diferente disso aí. Todos que vieram aqui tiveram momentos desafiadores na carreira. Então, eu queria
te perguntar, qual foi o maior desafio nessa carreira sólida, vitoriosa que você construiu e como você superou esse momento? Essa é uma pergunta difícil, né? Porque para escolher um momento, mas acho que eu vou falar um pouquinho do momento que você começou, né? A discussão aqui, que você começou a sua apresentação, até pela própria presença do Marcão. Eu já passei por muitos momentos muito felizes, né? De muitas vitórias, mas momentos realmente bem complicados, né? Momentos de dificuldade em resultado, momentos de pressão, né? Momentos de workload, né? Aquele, como é que você balanceia, né? Faz o seu work-life balance. É difícil, né? Alguns momentos você tem que trabalhar um pouco mais e deixar a família de lado. Do outro lado também é verdadeiro, quando você vê que a corda está esticando muito para um lado e aí você precisa recorrer à família e deixar o trabalho de lado. Então, esse balanço nunca é fácil, né? Então, esse é um momento, até hoje, para mim, que eu ainda, né, é um momento difícil. Mas eu acho que o momento que a gente passou agora no Rio Grande do Sul, eu acho que foi um momento para mim, até porque eu tinha assumido há pouco tempo a posição, né? Eu estou nessa posição desde janeiro. Foi um momento que realmente me deu um choque, né? Acho que como sociedade, obviamente, né? Primeiro como ser humano, mas depois também com uma responsabilidade muito grande, porque nós temos, né? Infelizmente tem toda a população que sofreu e pessoas que são mais difíceis, né? Que perderam a vida, né? Algumas pessoas perderam seus entes queridos. Mas eu diria que nós tínhamos também responsabilidade ali por 6 pessoas do nosso time que estava ali, né? E eu falei uma vez com o Marcão, e falo com a minha esposa também, que acho que essa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, pelo menos para mim, foi a primeira vez que eu conheci alguém, né, que estava inserido nessa tragédia. Como você comentou, Brumadinho, aconteceu no litoral de São Paulo, a gente sempre ajuda, a gente sempre faz as doações, mas quando você vê alguém inserido nessa situação, é muito diferente. E foi o que aconteceu comigo. Eu estava com o Marcão há um mês e meio, talvez, atrás, antes dessa tragédia acontecer, né? Eu fui para o Rio Grande do Sul, fui fazer campo com ele. É, Então, quando você vê isso, você fala, meu Deus, o que que eu vou fazer? Né? O que que eu preciso fazer para amenizar um pouquinho essa situação? Porque a gente nunca vai saber o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Eu nunca vou saber. Acho que eu não vou saber nunca 1% do que aconteceu lá. Só quem está lá, ou quem, né, vivenciou, efetivamente sabe as dores, né? O quão traumático foi essa situação. Então, essa situação do Rio Grande do Sul, especificamente, me tocou muito. Foi uma situação muito difícil. Primeiro, como pessoa. Segundo, eu tinha acabado de assumir uma posição e eu sabia que eu tinha que fazer algo, né? De braços cruzados, a gente não ia ficar. E eu contei com um time, assim, eu acho que é o primeiro aprendizado, né? É você ter pessoas ao seu lado que realmente comprem o desafio, que entendam o momento. E eu contei com um time de liderança da Agrodental espetacular, espetacular. A gente se falava sábado, domingo, tarde da noite, porque foi genuíno, né? Não foi só do Eduardo Vargas, né? Foi do time de liderança da Agrodental, para a gente realmente mover e fazer algo. E acho que a gente conseguiu fazer, pelo menos, de novo, amenizar, né, um pouquinho a dor, um pouquinho o sofrimento que as pessoas do nosso time estavam passando. E não só para o nosso time, né, como o Grunenthal também. E eu vi isso de várias empresas no LinkedIn, no próprio LinkedIn, que eu achei muito legal, tratando também de fazer algo para a população do Rio Grande do Sul, né? Então, esse momento foi um momento difícil, nunca é um momento, a gente sempre quer fazer muito, a gente sempre quer fazer mais, mas existem algumas barreiras, né? Existem alguns limites. Mas, de novo, para mim, com o apoio que eu tive internamente do meu time, a gente conseguiu superar esse momento. E hoje eu até mandei algumas mensagens para alguns representantes aqui. Foi, meu, falando um pouquinho dos resultados que eles estão conseguindo em junho, e eu falei, meu, que retomada, porque isso é um motivo assim, de muito orgulho, não pelos resultados, que eu sempre falo para o meu time que número é consequência. Número é consequência. Isso aí você não tem que mirar no número, né? Você tem que mirar nas pessoas. E o que esses caras fazem lá, essas 6 pessoas fazem no Rio Grande do Sul, é uma coisa que eu tiro o chapéu todos os dias.
É um momento, como você falou, eu também já vi várias situações. A gente viu no Brasil como Brumadinho, mas eu sou mineiro e não conheci ninguém especificamente que sofreu. E dessa vez eu não sabia que o Marcão estava passando por isso e vi uma postagem de um gestor da empresa fazendo um comentário. Eu tenho o contato do Marcão, falei, pô, Marcão, o que aconteceu, cara? Falei assim, pô, cara, graças a Deus está tudo bem, minha família está bem, estou recebendo todo o apoio que eu preciso e tal. E falou um pouco, né, sobre o que ele estava vivendo. E eu conversei com, tinha muitos mentorados no Rio Grande do Sul, conversei com eles e a indústria farmacêutica, de uma maneira geral, ela esteve presente. Vários e vários representantes receberam valores ali no cartão corporativo para poder ajudar a população. Então, o mentorado estava falando comigo que ele estava numa frente e precisava comprar fralda para uma família. O dele tinha acabado, ele ligou para um colega que tinha um cartão, o cartão foi disponibilizado, a fralda chegou para aquela pessoa. O outro precisava de uma outra coisa, então esse lado da gente ver as empresas dando esse apoio no momento de dor, no momento de dificuldade, é extremamente valioso para quem passa pela situação, mas para quem está do lado vendo também. Porque as empresas são o que são por causa dos consumidores, né? Da população que compra. Então é muito bacana ver essa preocupação social, de não ficar bonito, assim, apenas um letreiro na página, ou então na parede das empresas, mas ir vendo na ponta a importância de estar presente no momento de dor como esse, né? Eu acho que foi um aprendizado muito Exatamente. grande para todo mundo que pôde acompanhar direto ou indiretamente tudo que aconteceu lá. Sem dúvida, eu sempre falo, né? Se as empresas, não é uma empresa que existe, né? Um grupo de pessoas que faz a empresa existir, né? Então, a Grunenthal Brasil é o Eduardo Vargas, é o Marco Schmidt, é o Jair Suzin, né? São as pessoas que fazem a Grunenthal Brasil, assim como são as pessoas que fizeram, que fazem ainda muitas das empresas que eu trabalhei. Eu acredito fielmente nisso. E aquele negócio, né? De novo, são pessoas, são seres humanos, e nesse momento eu vou parafrasear aqui uma frase que eu sempre escuto de um amigo, eu já considero como amigo, e também é lá do Sul, Jair Suzinho, ele sempre me escrevia assim: aqui ninguém larga a mão de ninguém, né? E olha o momento que eles estavam passando, né? E ele escrevia aquilo para mim, eu falava, nossa, não tem como não se emocionar e não tentar fazer o máximo por essas pessoas, né? Então, realmente foi uma aula de resiliência, de nunca desistir, que eu aprendi muito com esse time. Show. A gente está aqui para falar sobre esse aspecto da gestão da liderança, né? Da liderança humanizada e o impacto disso aí em um momento de crise. Eu queria te perguntar, com essa experiência sua, Eduardo, como você enxerga o papel da liderança do líder ali nos resultados de uma empresa? Você já falou de pessoas aí agora, e qual que é o papel desse líder para alavancagem aí? Eu falo muito, tem um videozinho no YouTube que é um rapaz, né, um maestro, né, no centro, e tem uma banda gigante, acho que tem mais de 100 pessoas, e cada um com seu instrumento ali, etc, né? E eu vejo o líder como um maestro, né? Mas assim, no final do dia, o que vale é o show. E o show, quem dá, não é o maestro. O show, quem dá, é cada um da banda, é o cantor, é o guitarrista, é o baterista, etc. Então, quando você vai num show, você não lembra da pessoa que está organizando ali. Se você vai no Cirque de Solé, você não vai lembrar do coreógrafo, você não lembra, você nem sabe quem é, né? Você vai lembrar dos trapezistas, né? Você vai lembrar de quem está ali fazendo o espetáculo. E eu acho que eu tento comparar muito isso com o líder. O líder, eu acho que ele deve dar a orientação, ele deve organizar, né? Ele deve definir algumas funções, definir um pouco o caminho para onde a empresa deve seguir, até com base nas diretrizes, né, que vêm globais, regionais, etc. Então, é como pega tudo isso e transforma, né, num jeito fácil das pessoas entenderem para onde nós devemos seguir. Mas os resultados, eu não tenho dúvida nenhuma, e quem faz são as pessoas, né? Não é o Eduardo Vargas, não é o meu corpo de liderança. Eu acho que quem faz os resultados hoje da empresa na qual eu trabalho são os nossos representantes, né? São os nossos que account managers, é o nosso time de marketing. E sem dúvida nenhuma a gente levar o melhor que existe para os nossos, né, consumidores, pacientes, etc. Então,
para mim, o papel do líder é como o líder organiza, orquestra, né, toda essa. Porque é muita informação, é muito stakeholder, né? Imagine isso passando diretamente para o time. O time vai ficar maluco, né? Então, como é que o líder faz esse grande filtro, organiza bem a casa e dá tranquilidade para o time trabalhar? Eu vejo muito isso no dia a dia, ainda mais num ambiente tão dinâmico, né, que a gente vive hoje, que nada é estático, né? Acho que o que você faz hoje, amanhã você tem que mudar, né? Eu não acredito mais nessa aquela estratégia que vai funcionar para o ano inteiro. É muito difícil, né? Em algum momento você vai ter que adaptar. É impossível, é um concorrente que entra, é alguma, né? Infelizmente, essa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, que você não tem, mas quando você adapta, né? Rápido, passa tranquilidade para as pessoas e vão seguir no nosso caminho. Se a gente acredita no caminho, né? Se a gente pavimentou bem esse caminho, o líder tem que ser o cara que vai ajudar, né? Tem que ser a pessoa que vai ajudar a estar sempre ali no caminho correto. Um desvia o outro, é normal. Isso é normal, isso vai acontecer. É humanamente impossível você não ter erros, você não ter desvios, você não ter imprevistos. Então, calma, volta o maestro. Não, peraí, tocou tal instrumento errado. Vamos voltar, vamos reensaiar e vamos seguir. O caminho está correto, né? Então, os resultados eu falo que não são do líder, né? Os resultados são efetivamente das pessoas. Então, o líder, para mim, é esse: um cara que organiza, um cara que pensa, um cara que tem a calma, né? E muitas vezes não é fácil, né? Porque com a quantidade de informações, com esse mundo VUCA que a gente vive hoje, não é simples, mas que principalmente passa essa tranquilidade para o time e vamos embora. Vamos embora porque a gente está no caminho correto. Exato. Se o caminho estiver certo, bonitinho demais, alguma coisa está errada, é alguma coisa que não está vendo e que vai dar problema na frente. Então, precisa ser esse acompanhamento precisa acontecer sempre, né? Então, essa adaptabilidade, principalmente no mundo que a gente vive hoje, um mundo onde a informação, como você trouxe, está tão rápida e tão grande chegando para a gente precisa de um filtro para a equipe, para deixar eles trabalharem bem. Isso é muito importante. E em cima disso, né, de trabalhar bem, o time trabalhar bem, quais são as habilidades aí que você considera mais essenciais para um grande líder? O que você fala ali que não pode faltar para uma liderança fluir bem? Eu acho que a primeira de todas, eu acho que isso vale em qualquer posição, né? Mesmo quando você está ali começando a sua carreira como um analista, um propagandista, seja lá o que for. Quando você tá, acho que a primeira de todas é humildade, né? Você nunca sabe tudo, né? Você nunca vai saber tudo. Novamente, com esse, ainda mais essa quantidade, né, essa enxurrada de informações que a gente recebe diariamente, né? É impossível, tá tudo atualizando a todo momento, né? Então, humildade de reconhecer que eu não sei tudo e que eu vou, não sei, vou pegar o telefone e vou chamar alguém no Teams, no algum chat, alguma coisa, mas eu vou procurar saber. Então, primeira coisa para mim é ter essa capacidade de ser humilde, né? Humildade no sentido de não saber tudo. Você nunca vai saber tudo. O segundo ponto para mim, aí falando um pouco, talvez, acho que é a capacidade analítica, né? E essa capacidade analítica, quanto mais você sobe, pelo menos para mim agora, é também você saber fazer as perguntas corretas, né? Então, imagina que hoje eu tenho pessoas no meu time que são da área de regulatório, da área médica. Imagina eu tendo uma discussão com um médico de um tema, eu não vou, jamais, eu tenho que ser, de novo, volta à humildade, né? Eu tenho que ser humilde e saber, o cara estudou 9, 10 anos, como é que eu vou saber mais do que o médico do meu time? Então, o que eu tenho que ajudá-lo é fazer as perguntas corretas, né? Trabalhar com ele na capacidade, na parte analítica, para ali sim a gente sair com uma definição, seja uma resolução de um problema, ou seja de novas ideias. Então, acho que essa capacidade analítica barra escutativa, perguntas assertivas, eu acho que é fundamental para um líder atualmente. Até comentei um pouquinho na minha resposta anterior, o terceiro ponto que eu vejo é adaptabilidade, né, e flexibilidade. Nada é estático hoje em dia, né? Você precisa ser adaptável. Vem uma demanda do global, vem uma demanda do regional, vem uma demanda do time. Então, como é que você adapta isso, né? As coisas são muito
rápidas, né? E as decisões são muito rápidas. E entra o meu um ponto também nesse contexto que é a agilidade. Não dá para você, não, daqui um mês eu vou te respondo, ou daqui 15 dias. Amigão, é agora, eu tô aqui na frente do médico, tô no PDV, tem que ser ágil, né? Então, acho que esse é um ponto que anda muito ali com a adaptabilidade, flexibilidade. Para mim, o quarto ponto, não tenho dúvida nenhuma, que é a empatia. É um pouco do que a gente vem falando agora, né, nesse caso do Rio Grande do Sul, é como você se colocar no lugar da pessoa. Isso é muito importante, né? E empatia não tem nada a ver com passar a mão na cabeça. São coisas completamente diferentes, né? Empatia é você entender o que a pessoa está falando, entender o que a pessoa está passando. Ok, entendi, agora vamos trabalhar, ainda existe, né, um universo maior que a gente vai ter que trabalhar juntos. Mas essa empatia, saber, né, novamente usando um pouco do exemplo do time do Rio Grande do Sul, não adianta, como é que eu vou ter uma discussão com um time do Rio Grande do Sul do resultado de vender, de sell-out? Não tem condições, né? Isso aí é fora de cogitação. Então, essa empatia eu acho que é super importante. E sem dúvida nenhuma, o último ponto, que é o que eu mais gosto de fazer, que é desenvolver pessoas, né? Isso para mim é o que, se você me perguntar, Eduardo, da sua agenda, o que você mais gosta de fazer é trabalhar com o meu time, é desenvolver pessoas, estar próximo ao meu time. E quando eu estou desenvolvendo alguém, né, quando ajuda a desenvolver alguém, não tenho dúvida nenhuma que eu estou me desenvolvendo também. É mútuo, né? Mesmo sem você, mesmo sem essa intenção, quando você está discutindo, quando você está, né, realmente, genuinamente trabalhando com a pessoa, você vai receber de volta, né? Alguma coisa você vai aprender de tudo. Então, esses 5 pontos: humildade, né, capacidade analítica barra perguntas assertivas, perguntas corretas, adaptabilidade, flexibilidade, empatia e desenvolvimento de pessoas, são 5 pontos que eu levo assim como habilidades importantes. E tem uma, que eu nem elenquei aqui, porque para mim ela é a base de tudo, né? Que é ética e compliance, né? Então, essa para mim, se você não tiver essa, todas as outras que eu falei, pelo menos, né, o que eu acredito, não existem, Se tornam, né? exato. Então, ser ético, trabalhar nessa parte de compliance, isso para mim é o que eu falo que é inegociável, né? A gente discute qualquer coisa do negócio, menos essas duas. Exato. E eu fico, trago uma coisa, né, uma reflexão, porque você fala de vários pontos e a grande maioria dessas competências que você traz, você fala de comportamentos. Empatia, fazer perguntas, escutativa, desenvolver pessoas, adaptabilidade, são todos conceitos de soft skills. Apenas o aspecto, a capacidade analítica, que a gente fala mais uma coisa mais técnica. E é muito interessante isso, porque quando a gente vê, né, a base de tudo isso é a inteligência emocional mais desenvolvida, que vai ser o alicerce para desenvolver todos esses frutos aí. E é impressionante que a inteligência emocional, à medida que você cresce na curva dentro de uma empresa, mais você precisa de inteligência emocional. Mas quando você passa da curva da gerência regional, né, a gerência intermediária, não a regional, o que a gente fala de gerente regional, a gente passa a uma crescente, as pesquisas apontam, uma crescente no nível de inteligência emocional e no nível da liderança intermediária, uma queda. Onde mais se precisaria de inteligência emocional, muitas vezes não tem desenvolvido do líder. E é o que você falou, né? As pessoas muitas vezes acham e menosprezam o poder de uma pergunta. Mas a pergunta é que move o mundo, né? Tinha até aquela propaganda da Futura, não são as respostas, mas são as Verdade. perguntas que movem o mundo. Porque a pergunta ela gera reflexão em todos os aspectos. E essa reflexão é que gera uma mudança de comportamento. Então, a pessoa que sabe fazer perguntas inteligentes, perguntas estratégicas, ela consegue gerar reflexões das pessoas. E essa reflexão é que muda tudo. Você concorda com isso? O que você acha desse aspecto? Não tenho dúvida. E isso não ensina na faculdade, né? Isso não está nos É, livros de administração, né? Eu fiz administração de empresas. Você não estuda isso. Você talvez fale um conceito ou outro, mas isso você aprende efetivamente na prática, né? E eu concordo 100%. Quanto mais você vai crescendo na sua carreira, e nós temos aqui pessoas que
que já cresceram muito e não tenho dúvida que vão continuar crescendo, essa parte da inteligência emocional, e tem um tema, eu só pegando um gancho no seu ponto aqui, que é também você saber priorizar os problemas, né? O tamanho que você dá para o problema também é importante, porque quando você é mais jovem, você está começando, tudo é um problema muito grande, né? Tudo é muito grande. Mas às vezes hoje você tem que priorizar, porque quantos problemas a gente gerencia no nosso em um dia, né? Não dá para resolver todos. Impossível. Então, como você tem essa inteligência emocional, essa capacidade de filtrar e falar, meu, esse eu vou resolver, porque esse aqui, se eu não resolver, vai dar um baita impacto lá na frente. Então, acho que essa expertise você vai ganhando com o tempo. Não tem jeito. Agora, e inteligência emocional, quando você coloca o trabalho, coloca família, coloca tudo, né? Você não é o profissional e o humano, né? O pessoal, vamos chamar assim, o CPF e o CNPJ. Não é. Você é uma pessoa só, cara. Então, Exato. é essa inteligência emocional também que você tem que lidar com o dia a dia. Por isso eu comecei falando muito da minha família, porque é meu alicerce, né? Eu sei que na hora que estourar um lado, eu posso correr para cá também, que eu sei que eu vou ter meu suporte. Exato. T. Haver, que é um autor canadense, ele fala que do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Então, se você acha que você é duas pessoas, uma em casa e outra no ambiente profissional, em uma das duas, com certeza, está usando uma máscara. É simples assim. E a inteligência emocional, ela traz uma clareza muito grande e ajuda na tomada de decisão que você falou. Quanto mais eu tenho uma inteligência emocional desenvolvida, mais a tomada de decisão é facilitada, porque eu trago equilíbrio para minha tomada de decisão, principalmente em tempo de crise, que é o que a gente falou aí, que você vivenciou e tantos colegas vivenciaram aí no Rio Grande do Sul. E a gente vê que essa liderança humanizada, né, é uma coisa que é muito falada e pouco vivida, até já a gente falou anteriormente. Na sua visão, na sua opinião, Eduardo, como você define uma liderança humanizada? Eu defino em três pontos. Eu defino, o primeiro ponto, eu vou até repetir o que eu comentei, empatia, né? E novamente, empatia não é passar a mão na cabeça, né? Eu acho que empatia é você entender, mas também cobrar a pessoa, né? Abrir os olhos da pessoa, é que a gente fala daquele feedback também, o construtivo, né? É importante, às vezes a pessoa está fazendo alguma coisa errada, se você é empático, mas você também tem que avisar a pessoa, falar, olha, entendi seu ponto, mas, cara, aqui você tem que corrigir, né? Eu acho que isso você ajuda muito as pessoas. Então, essa empatia atrelada a um feedback assertivo, né, construtivo, eu acho que é fundamental nessa liderança humanizada. Tem um segundo ponto que, para mim, confesso para você que é um tema que eu trabalho muito, internamente comigo, porque é a escutativa. Porque hoje em dia, quando alguém vem falar de um problema para você ou de uma situação, você já quer pensar logo na solução. Você quer o seu tempo, né? Né? Temos muitos propagandistas aqui. Quantas visitas por dia eles não têm que fazer, né? Então, como é que você vai parar para escutar ativamente uma pessoa, ou um problema, ou uma situação? Então, esse tema, assim, eu brinco muito quando eu estou fazendo one-on-one com o meu time, eu tento não interromper, e não é fácil, não vou falar que eu nunca faço, não, pelo contrário, muitas vezes você fala, não, mas vai por ali, aí você se pega para caramba, eu não escutei a pessoa até o final. Calma, deixa eu terminar, aí você... Então, escutativa é muito importante, ainda mais num ambiente de crise, né, que foi esse caso aí do que nós passamos, né, e ainda, infelizmente, estamos vivenciando ali no Rio Grande do Sul. E acho que um outro tema, para mim, que é super importante, é o pertencimento, né? Você não trabalha só por trabalhar. Eu acredito muito nisso, né? A maioria das pessoas não trabalha só por trabalhar. Claro que tem seus objetivos ali financeiros, tem seus objetivos de crescer na carreira, mas as pessoas querem pertencer a algo, né? As pessoas querem entender o que que elas fazem, as pessoas querem entender o impacto do trabalho delas na vida das pessoas, ou mesmo na vida das pessoas, ou quem trabalha no ramo financeiro, por exemplo, qual que é o impacto daquilo para a empresa, né? Então, esse sentimento de você trazer a pessoa para né, pro DNA da companhia, que é o pertencimento, eu acho que é fundamental,
né? Então, esses três pontos para mim, que é empatia, escutativa e pertencimento, eu acho que fazem essa liderança humanizada efetivamente ser humana. O que você traz é importante, porque a escutativa, a gente tem esse defeito tremendo, né? Principalmente quem pensa muito acelerado, quem é mais ágil, porque a gente já está querendo responder a pessoa e não ouve ela. Eu falo muito sobre isso na minha mentoria, nas conversas que eu tenho com as pessoas, porque são duas habilidades que elas caminham juntas. A escutativa e as perguntas inteligentes, estratégicas, assertivas, seja como quiser chamá-las. Porque não adianta nada eu ser um excelente perguntador, mas eu não ouvir o que a pessoa está falando. E o inverso também, porque não adianta nada eu ser um excelente ouvinte e fazer péssimas perguntas, que eu vou estar ouvindo péssimas respostas. Então, são duas habilidades que são fundamentais para quem está na ponta do propagandista, e à medida que você vai crescendo, mais ainda. Porque o grande desafio é ver o que a pessoa, é mostrar para a pessoa, através da reflexão da pergunta, o que ela não está vendo. Porque eu tenho que tentar me colocar, e empatia fala sobre isso, né, Eduardo? Cara, como eu posso. Eu não estou vivendo o que a pessoa está vivendo. O que eu posso sentir é imaginar o que ela está passando, principalmente essa situação. Cara, o que que passou com a pessoa que viu a casa dela, o sonho construído uma vida debaixo d'água? O que que ela sentiu naquele momento? Cara, eu não consigo nem imaginar. Eu nunca passei nada nem perto. Então, como eu posso querer fazer algo para ela? Porque se eu fizer algo na minha cabeça, eu posso não estar ajudando ela, porque eu não sei o que ela está precisando. E o aspecto da humanidade, ela está justamente ligada nisso, de querer me preocupar verdadeiramente, genuinamente pelo outro. E é uma coisa que a gente muitas vezes acaba perdendo. E quando acontece uma situação como essa, que a gente, como você falou, uma pessoa próxima da gente, que a gente conhece, está lá, muda um pouco a fita, a ficha. A chave vira na hora, porque você fala, É, cara, é alguém que eu conheço agora. E, cara, totalmente. muitas vezes você fala assim, como eu posso ajudar? Como eu posso ser útil? A gente não sabe nem o que pode fazer pela pessoa. Talvez muitas vezes a pessoa está precisando, cara, é de uma ligação. E eu percebi o quanto que as pessoas estavam emocionalmente abaladas lá, quando eu tenho dentro da minha mentoria um momento que eu separo para falar de algumas coisas individuais. E naquele momento em que eu abri a minha agenda, vieram várias pessoas do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, de Caxias, para poder conversar comigo. E eles queriam desabafar só, eles só queriam ser ouvidos. E naquele momento, eu só fiz aquilo, eu não tinha que fazer nada, eu só tinha que acolher e me colocar à disposição se precisasse de outra coisa. Eu acho que essa essência que você fala da escutativa é algo que a gente está perdendo e não podemos perder porque é o que nos difere do outro. Escutar para entender e criar empatia. Sem isso a gente não é nada, a gente não difere de nenhum outro bicho. 100% de acordo. E eu falo muito com o meu time. Eu acho que muitas vezes nós erramos, não é pela falta de ação, é pela falta de entender o problema, né? E isso está ligado à escutativa. Né? Você tem tanta informação, você pega o celular, é o WhatsApp, né? É o Teams, Facebook, é um monte de informação é e-mail, né? Um monte de informação que está rolando ali no dia a dia, né? Que se você começa a dar atenção para tudo, você não dá atenção para nada. Esse é o fato. Então, hoje, para mim, o maior problema quando eu vejo nas organizações, né, e obviamente eu me incluo nisso, como eu comentei, a escutativa não é fácil. Não vou falar que eu Não. sou o perfeito escutativa, não sou. Muitas vezes eu me pego, e falo, peraí, deixa a pessoa terminar de falar, né? E aí, quando você. E por quê? Porque se você não escuta e não entende, não faz as perguntas corretas, como você colocou, você não vai entender o problema. Se você não entende o problema, você não consegue agir. Ou vai agir de uma maneira que talvez cause mais problema ainda, né? Então, acho que isso é cada vez mais crítico ainda. E, de novo, né, esse mundo VUCA que a gente vive hoje é tudo muito rápido, né? Tudo muito dinâmico. Então, escutar, aprender e agir. Exato. E justamente sobre isso que eu quero falar agora. A gente falou da parte teórica, eu quero trazer para a prática. Como numa situação como essa, uma situação de crise em que você precisa, como líder, agir, você precisa dar o exemplo,
porque o exemplo arrasta, né? Eu via muito isso na minha época de exército, o exemplo arrasta. Como na situação dessa você implementa algo para gerar resultado? Então, deixa eu reformular, que eu acho que ficou confuso. Como implementar em uma situação de crise como essa a liderança humanizada? Eu acho que o que eu mais fiz, sinceramente, se você me perguntar assim, Eduardo, uma coisa que você fez que realmente ajudou o time ali do Rio Grande do Sul, né, nessa situação, foi a escutativa. E empatia, obviamente, né? Empatia em primeiro lugar. Mas por quê? Porque eu não saí ligando para todos os nossos representantes. Porque não ia adiantar, né? Acho que o único que eu cheguei até a mandar uma mensagem foi o próprio Marcos, foi no sábado, né? De manhã eu acordei com todo aquele noticiário, né? E aquilo causou um choque. A primeira coisa que eu fiz foi mandar uma mensagem para o nosso gerente de distrito, né? Que é o Thiago. Por quê? Porque se eu saísse disparando e-mail, mensagem para todos os nossos representantes, primeiro, eu não sabia nem se eles teriam condições de responder. Segundo, se eles teriam acesso à internet, né? Por toda a situação que a gente. De novo, eu não sabia o que estava acontecendo lá. A gente escuta na televisão. E aí tem um pouco de sensacionalismo, tem um pouco de tudo. Então, a melhor coisa que eu fiz foi: deixa eu ligar para o nosso gerente de distrito. E foi ele até quem me informou da situação do Marcos. Aí sim eu liguei para o próprio Marcos. E o Marcos foi muito humilde comigo, e foi muito sincero. Falou: Vargas, eu nem posso falar porque senão acaba a bateria do meu celular. Falei: Marcão, depois falamos. Desligamos e não falamos mais, falamos depois que ele já estava mais em segurança, etc. Então, acho que foi isso, né? E aí, todas as ações que nós tivemos, foi sempre perguntando para o Thiago: Thiago, o que que vocês precisam? O que que o time precisa? O que que o Marcos precisa? O que que as outras pessoas precisam? Porque a situação do Marcos, a situação de uma outra pessoa que estava lá, eram completamente diferentes. Então, não é o que eu brinco muito, né? One size fits all, né? Tipo, uma decisão não funciona igual para todo mundo. Então, ali a gente tinha que meio que customizar mesmo, né? Porque o Marcos tinha uma situação, a outra pessoa tinha outra situação, o Thiago tinha outra situação. Então, não dava. Claro que algumas você faz igualitariamente, as outras, você tem especificidades que você tem que trabalhar. Então, essa escutativa, ter a humildade, né, de você, meu, não é porque eu sou o líder da organização que eu sei o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Deixa eu ligar para quem sabe, para quem tá vivendo isso. E muitas das nossas decisões foram baseadas, muitas não, eu diria que 99% das decisões foram baseadas no input que a gente recebia do Thiago, né? Então, sim, nós criamos um comitê de crise aqui na Grunenthal, nos reuníamos dia sim, dia não, começamos essa discussão no sábado, discutimos domingo, depois foi para segunda-feira, e assim foi. Hoje a gente ainda troca mensagem sobre isso, mas sempre vamos perguntar ao Thiago. O Thiago é a pessoa. Ah, precisa de carro? Não, não sei se precisa de carro. Vamos perguntar ao Thiago. O Thiago sabe o que está acontecendo. Porque é o que você falou. Imagina eu mando um carro para uma casa X de uma pessoa que a casa está alagada. O que que eu vou fazer com o carro lá? Né? Não adianta nada. Então, acho que esse foi o que eu realmente coloquei na prática, essa questão da liderança humanizada, exatamente nos três pontos que eu comentei com você, né? Que foi a empatia, a escuta ativa e o pertencimento. Em todo momento eu falei para você, para eles, né? Falei: gente, a Grunenthal tá com vocês, né? Todos eles receberam um e-mail até do nosso líder regional, eh, dizendo, né, para eles: primeira coisa, mantenha-se em segurança. Mantenham-se em segurança. Vocês não vão para o campo, vocês não vão fazer nada enquanto não estiverem seguros. Ponto. Era a decisão. Essa era, acho que era a única decisão que era top-down mesmo, sabe? Essa aqui não tem negociação. É um pouco da ética, né, que eu comentei, a questão do compliance. Eles não iam para o campo de jeito nenhum. E segundo, que realmente a Grunenthal estava com eles. Então, acho que esses três pontos foi onde eu realmente apliquei na prática e não e só para ressaltar, né, além do Eduardo Vargas, acho que todo o time de liderança da Grunenthal é composto por pessoas assim que realmente de tirar o chapéu, que moveram mundos e fundos, não só para os nossos seis pessoas que estão ainda, né, no Rio Grande do Sul,
mas também para toda a comunidade ali gaúcha, né? Então, acho que isso realmente, acho que toca muito, nos faz, né, líderes cada vez, ou, na verdade, mais do que líderes, né? Pessoas melhores. Exato, porque o líder é uma pessoa, né? Tudo tem uma frase, eu não me recordo da frase ao certo, mas fala que se você não cuida do seu principal patrimônio, que são pessoas, né? Algo vai dar muito mal, porque são pessoas que vão vender para os seus clientes. Então, seu principal cliente são pessoas, são o seu próprio time, né? São as pessoas que compõem a sua empresa. A gente não pode esquecer disso de uma maneira. São sonhos, são necessidades, são frustrações que estão ali sendo vivenciadas. Então, não tem o que se falar muitas vezes, né, cara? Cara, como que eu vou tentar imaginar o que o cara precisa? O cara que tem que trazer para mim. E ainda tem um aspecto daquilo que eu posso dar também e aquilo que eu não posso. Então, se eu tenho um recurso limitado, como eu vou escolher sem saber o que a pessoa está precisando? Então, são coisas que não fazem lógica nenhuma. Então, acho que a grande aprendizado que traz aqui, essa reflexão que você provoca para todo mundo que está aqui assistindo, que vai ouvir depois, é o aspecto da escutativa, a importância da empatia da escutativa no nosso dia a dia. Porque a escutativa, ela conecta. A pior coisa que tem é você conversar com a pessoa que está te ouvindo, independente daquilo que seja. Seja no feedback, seja no processo de venda, que a gente se sente frustrado. Então, a escutativa ela é importantíssima, e para o líder hoje, principalmente, onde a gente está tão impactado com o barulho, a nossa mente toda hora está divagando com esse excesso de informação, o excesso de pensamentos que a gente tem. Tudo isso impacta diretamente na qualidade da nossa escuta, na qualidade da gente realmente estar conectado com a outra pessoa. Essa é a essência nossa como seres humanos que a gente não pode esquecer. No dia que a gente perder esse sentimento dessa humanidade, a gente se torna como os outros Acabou. animais. Não tem mais sentido nenhum. Não somos robôs, né? Somos seres humanos, não podemos esquecer isso nunca. Muitas vezes nós pensamos que somos máquinas, né? E não somos. Vamos Exato. falhar, vamos errar, vamos acertar, e quando errar e quando falhar, é levantar a cabeça e corrigir o erro. Acho que assim tem que ser a Exato. vida. Exato, cara. Eduardo, estamos chegando no final aqui. Eu quero agradecer aí a sua participação. E antes de encerrar, eu queria te pedir, né, que você fizesse as suas últimas considerações e deixasse aí alguns conselhos, né, principalmente nessa sua experiência como gestor, como líder, para que outros líderes possam ouvir e também aqueles que desejam construir uma carreira na liderança também, que é tão bonita, né? O papel do líder é um papel tão bonito, tem um poder de motivar e arrastar ou de desmoronar toda uma situação. Então, gostaria que você deixasse suas considerações finais e conselhos aí para quem for assistir o podcast. Não, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado a todos aí que estão aí participando e a todos que também vão assistir. Eu acho que a primeira coisa, o primeiro conselho que eu deixo, ou uma primeira dica, né, é realmente aprimore-se, né? Não pare de aprender. Eu acho que a vida hoje, tanto pessoal quanto profissional, né? Mas falando aqui do lado profissional, quem realmente não vai atrás, né? Quem não se aprimora, realmente vai ficar para trás. Acho que é um fato isso, seja ele, né? Seja a profissão qual que você esteja desempenhando, a profissão ou a função, né? Que você esteja desempenhando hoje. Acho que tudo tem espaço para melhoria, tudo tem espaço para a gente ser cada vez melhor. Então, aprimore-se, né? Estude, é importante, né? E seja, de novo, qual ramo ou qual função que você esteja trabalhando hoje. Eu gosto muito de ser desafiado, Wilber. Eu gosto, assim, eu como líder, eu não sou o dono da razão, né? Como eu comentei no começo, eu não sei de tudo. Então, às vezes, uma colocação ou uma direção que eu dou não é a melhor. Não, definitivamente. Então, eu gosto, né, de ser desafiado. Então, meu conselho aqui, desafiem, né? Desafiem. Claro, quando eu falo isso, não é para virar nenhuma rebelião. Pelo contrário, mas um desafio, né? Colocar o seu ponto de vista, fazer as perguntas corretas, né? Questionem, né, de uma maneira inteligente, de uma maneira assertiva, de uma maneira super respeitosa. Questionem seus líderes, que eu tenho certeza que não vou falar 100%, né, porque a gente sabe que nem todo mundo pensa igual, mas 90% eu não tenho dúvida que gostam de ser desafiados. Eu não tenho dúvida nenhuma. Até porque, novamente, se é um líder que faz isso, ele vai aprender também.
né? Então, acho que esse é um terceiro ponto. O segundo ponto, perdão, a ética, né? Mantenham sempre sua ética, sempre os seus valores, né? São inegociáveis, seja ela a empresa que você estiver. Com isso, não existe negociação. Seus valores, a ética, compromisso que você fez com a empresa, né? O código de conduta também está ligado a isso. Acho que não negocie isso nunca, nunca, qualquer situação que seja. E no final do dia também o foco no resultado, né? Acho que todo mundo aqui vive de resultados, mas o resultado em si, né? Os números nunca podem vir primeiro. O resultado vai ser uma consequência de tudo isso que vocês vão trabalhar aí no dia a dia, né? Do estudo, do aprendizado e de cada uma das execuções aí também. Exatamente. Tudo com bom tom cabe, né? Então, a relação quanto mais saudável do gestor, do líder com o time dele, ai, travou agora a voz aqui, vai ser melhor para o resultado. Como você falou, resultado é consequência daquela relação que foi criada, do senso de pertencimento, do engajamento que eu tenho com a empresa. Isso não tem como. E os nossos valores também são inegociáveis, né? Não tem jeito. Se abalam o valor da gente, a nossa muitas outras coisas são impactadas aí, então são coisas que a gente não pode negociar. Então, Eduardo, quero agradecer muito aí, parabenizar você mais uma vez pelo tudo que o Marcão trouxe e me falou. Realmente, essa participação aqui no podcast vai trazer aí muitos insights para outros líderes, eu tenho certeza disso, e a intenção do podcast é essa, provocar reflexões, provocar movimentos, né? Porque resultado precisa de movimento, precisa de ação. Sem ação não tem resultado. Então, eu tenho certeza que isso aqui vai instigar outras pessoas a procurarem a uma liderança mais humanizada e com certeza o seu time sentiu isso e o engajamento vai ser muito maior. Então, parabéns aí, desejo muito sucesso a você à frente da empresa e que vocês possam colher muitos resultados aí esse 2024 aí no mercado farmacêutico. Eu que agradeço, muito obrigado. E como a gente fala lá internamente na Grunenthal, bora, bora. Bora, bora. E eu quero convidar você que acompanhou até aqui agora, curta, compartilhe, comenta esse vídeo, ajude a gente a fazer esse movimento chegar a mais e mais pessoas e que a gente possa criar um movimento positivo no mercado farmacêutico de boas referências. Sejam bem-vindos sempre ao ponto de encontro e até a próxima. Fui!